A Lei 13.455 de 2017, conhecida popularmente como a Lei de Imigração, revogou expressamente um antigo Estatuto do Estrangeiro e trouxe novas disposições protetivas e inovações quanto à política migratória, bem como os apátridas, conceituando-os como: o artigo 1º, parágrafo 1, inciso 2º, os define como imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece no Brasil de forma temporária ou definitiva. Ainda no mesmo artigo e parágrafo, porém no inciso 4º, os define como apátrida, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação. Em relação aos princípios, a referida norma, no seu artigo 3º, através de 22 incisos, estabeleceu diversos princípios de suma importância para os imigrantes, dentre eles que são os principais: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, não criminalização da migração, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e qualquer forma de discriminação, acolhida humanitária, dentre outros, de suma importância para os imigrantes. Além disso, no artigo 4º da referida lei, ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os demais nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em relação ao conteúdo material da referida norma, o referido conteúdo normativo, atuando como uma onda renovatória do antigo Estatuto do Migrante, inovou diversos pontos, tais como princípios e garantias dos migrantes, tipos de vistos, nacionalidade e naturalização, medidas de retirada compulsória, dentre outros inúmeros, nos quais no presente trabalho serão abordados os principais a seguir. Boa noite, professor, tudo bem? Meu nome é Moisés. Eu vou falar um pouquinho a respeito da nacionalidade, e os tipos de nacionalidade e as hipóteses de naturalização. A Scioli, ele fala para a gente que a determinação da condição jurídica do estrangeiro, ela levanta a questão inicial da distinção entre os nacionais, e os estrangeiros, bem como ele também vai determinar quem são os seus nacionais. O Estado ele automaticamente classifica os estrangeiros e todos os demais indivíduos que se encontram em seu território, seja de uma forma permanente ou temporária, e esses indivíduos eles podem possuir a nacionalidade estrangeira ou serem apátridas. Então a gente pode afirmar que um nacional é aquele que está vinculado por um vínculo jurídico ao Estado e se submete a ele. Isso pode ser entendido também em duas dimensões. A primeira é a dimensão vertical, que conecta o indivíduo ao Estado que ele pertence, que no caso é uma dimensão jurídico-política, e a segunda, que é uma dimensão horizontal, que vai tornar o indivíduo um dos elementos que compõem a dimensão pessoal do Estado. Dessa forma, integrando um elemento povo, que é justamente essa dimensão sociológica. De acordo com Massuoli, dessa forma, somente o Estado soberano ele tem o poder de acolher quem serão seus nacionais e quem faz parte dessa distinção entre os nacionais e o estrangeiro. Há um aspecto meio que triplo que é concedido apenas ao Estado soberano, que é justamente, e apenas o Estado soberano pode atribuir automaticamente a nacionalidade ao indivíduo pelo simples fato do seu nascimento. A segunda é que apenas o Estado pode conceder a condição de nacional aos estrangeiros, por meio da naturalização, através de casamento, etc. E a terceira é que também somente o Estado ele pode estabelecer os casos nos quais o seu nacional, seja ele nato ou naturalizado, pode ser privado dessa nacionalidade. Além disso, no Brasil, é importante que a gente destaque que somente a Constituição ela pode fazer a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Porque, de acordo com o parágrafo 2º, a lei não pode estabelecer a distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos previstos na Constituição.
E terceiro, a habilidade de se comunicar na língua portuguesa, isso também levando em consideração as condições do requerente. Bom, essa foi uma visão geral a respeito de nacionalidade e hipótese de naturalização. E feitas as considerações, eu passo a palavra. Acerca dos efeitos da naturalização, podemos destacar que ela tem por finalidade assegurar ao estrangeiro o status de um nacional brasileiro, de maneira que ele vai ser integrado na comunidade política brasileira em plenitude de direitos e deveres, tal qual um brasileiro nato. Dessa maneira, ele vai ser desvinculado da sua nacionalidade anterior e passar a possuir a nacionalidade brasileira, com garantia de todos os seus direitos e deveres. Além disso, acerca da perda, existem algumas coisas que podem ser destacadas e abordadas nesse sentido. Em relação à nacionalidade, ela pode se perder de duas maneiras. Isso vai depender, e essa diferenciação ela é abordada a partir do texto de Mazzuoli, no seguinte sentido. Há uma diferenciação entre a perda da nacionalidade se tratar de um brasileiro nato ou se tratar de um brasileiro naturalizado. Nesse sentido, em se tratando de um brasileiro nato, ele perderá a sua nacionalidade uma vez que, voluntariamente e de maneira expressa e específica por meio de declaração, ele obtenha uma nova nacionalidade. Dessa maneira, naturalmente, ele vai perder a nacionalidade brasileira, por conta da obtenção de uma nova nacionalidade que seja declarada de maneira específica e expressa por meio de um ato voluntário. Já se tratar de brasileiro naturalizado, essa perda vai ser por meio de sentença judicial, uma vez que seja configurada a prática de uma atividade nociva ao interesse nacional. Um ponto de crítica em relação a essa possibilidade é que se abre margem para diversas interpretações e diversos atos que se enquadrariam nesta possibilidade de perda de nacionalidade. Dessa maneira, se abre margem para que se ocorram, por exemplo, injustiças e perseguições. Acerca da reaquisição, é válido esclarecer que essa reaquisição ela vai depender da seguinte informação, se trata de um brasileiro nato ou naturalizado. Uma vez que essa naturalização tenha sido cancelada, ela pode ser revista, ou seja, ela pode ser readquirida a partir de uma ação rescisória, de maneira que seja cancelada a sentença que proferiu esse cancelamento da nacionalidade.